Hoje vou falar sobre primos. A palavra... Primos? Calma aí, monárquicos. A palavra primo vem aparentemente do latim primus e significa o primeiro, o original. E neste episódio vou falar sobre números primos. E isto é matemática. Olá, bem-vindo! Vamos começar pelo princípio. O que é um número primo? Simples, é um número que só é divisível por um e por ele próprio. Ou seja, quando dividimos um primo por outros números que não sejam um ou ele próprio, sobra sempre um resto. Por exemplo, se tivermos 5 pastéis de nata, só os podemos dividir sem sobras por uma pessoa. Ou por 5 pessoas. Logo, o 5 é um número primo. Já se tivermos 9 pastéis, podemos dividir por uma e por 9 pessoas. Mas também podemos dividir por 3 pessoas. Assim sendo, o 9 não é primo. E só para mostrar que o 8 também não é primo, vou comer uma coisa destas. Mas afinal, quem é que é primo? Bem, o número 1 só pode ser dividido por 1 e por ele próprio, que é 1. Logo, deveria ser um número primo. Mas os matemáticos decidiram que este é um caso especial e não costumam considerá-lo primo. Tipo, deserdaram-no. É uma longa história. Depois vem o 2, que só pode ser dividido por 1 e por ele próprio. Primo. Com o 3 é igual. Primo. Já o 4 não é primo, pois pode ser dividido por 2. Na verdade, à exceção do 2, mais nenhum número par é um número primo, já que qualquer par pode ser dividido por 2. O 5 é primo, já o 6 não é. A seguir, primo. Não, o 10 não e por aí adiante. E aqui tem uma lista dos primeiros números primos. Como pode ver, à medida que vamos avançando na lista, os números primos vão ficando cada vez mais raros. Quanto maiores são os números, mais difícil é encontrar um primo. Poderia até pensar que, às tantas, deixa de haver primos, ou seja, que o número de primos é finito. Mas não. Os números primos são mesmo infinitos e foi Euclides, no século III a.C., que provou que, de facto, existem infinitos números primos. E o que tem estes números em especial? Várias coisas, mas talvez a mais notável é que, do ponto de vista da aritmética, os números primos são uma espécie de tijolos fundamentais. E porquê? Porque qualquer outro número pode ser escrito de forma única como o produto de primos. Por exemplo, 10 é igual a 2 vezes 5. 84 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. É como se os primos fossem os átomos fundamentais de onde se criam todos os outros números. E os outros números são como as moléculas feitas a partir destes átomos. Este facto é tão notável que se chama Teorema Fundamental da Aritmética. Continuando a fazer o paralelo com a química, se houvesse uma tabela periódica na matemática, essa tabela seria constituída pelos vários números primos. Claro que neste caso seria uma tabela periódica infinita. Embora o conceito de número primo seja muito simples, não existe uma fórmula que nos dê os números primos de forma imediata, ou até uma que permita distinguir os números primos dos outros. Por outro lado, os números primos, em particular números primos muito grandes, têm um papel essencial no sistema de encriptação de chave pública, como vimos no episódio A Chave das Chaves. Quando envia o número do seu cartão de crédito pela internet, essa informação é encriptada usando uma técnica que envolve números primos gigantes.
por isso, e às vezes por carolice, que muitos matemáticos se dedicam à procura de técnicas e algoritmos que permitam encontrar números primos cada vez maiores. E o maior número primo conhecido no momento em que filmamos este episódio é este. Foi descoberto em janeiro de 2013 e tem mais de 17 milhões de dígitos. Para ficar com uma ideia do tamanho do animal, pense no seguinte. Estrou direto, mais para trás, mais ou menos, mais para trás, mais, dá bom. Numa página bem cheinha, cabem uns 3.800 caracteres. Para escrevermos esse número primo num livro, precisaríamos de 4.300 páginas. Outro problema famoso é a questão dos primos gêmeos. Quando aparecem dois primos separados por um único par, por exemplo 5, 7 ou 11 e 13, dizemos que esses números são primos gêmeos. Conhecem-se muitos pares de primos gêmeos. Ainda assim, estes números vão ficando cada vez mais raros à medida que avançamos. Nhaca, 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 nhaca. Nhaca, nhaca. Tal como no caso dos próprios primos, há uma pergunta que se impõe. Será que há infinitos pares de primos gêmeos? Só que ninguém sabe a resposta a esta pergunta e a primeira pessoa a conseguir resolver este problema vai sentir-se como a primeira pessoa a subir ao cume do Monte Everest. Ou a primeira pessoa a pisar a Lua. Ou o primeiro português a chegar a Marte. E isto é matemática.